Como parte do 5º centenário do nascimento de São Benedito, uma relíquia desse santo, vinda da cidade italiana de Palermo, chega em peregrinação à Arquidiocese de São Paulo. Para falarmos da figura desse santo tão importante e querido para a piedade popular, vamos conversar agora com o Frei Alvaci Mendes da Luz, frade franciscano, pesquisador e historiador a respeito da obra de São Benedito. Tudo bem, Frei? Tudo bem, tudo bem. Uma alegria muito grande poder estar aqui, poder falar um pouco sobre São Benedito, poder conversar com vocês, principalmente nesses 500 anos do nascimento dele e da chegada da relíquia na Arquidiocese de São Paulo. Frei, o senhor se dedicou, não é, ao resgate historiográfico, principalmente da Irmandade de São Benedito no convento de São Francisco de Assis, aqui no centro de São Paulo. Fruto dessa pesquisa é o livro Um Preto no Altar. Como é que surgiu esse interesse? Olha, na verdade eu morei um tempo em São Paulo, no convento de São Francisco, né? E ali eu sempre me deparava com a presença de uma imagem de São Benedito muito bonita, inclusive depois descobrimos que é uma imagem do tempo colonial ainda, uma imagem vinda de Portugal, que ainda está lá no altar de Santo Antônio, e me questionava sobre a existência de alguma devoção a São Benedito naquela igreja, na igreja de São Francisco. E fui então a fundo pesquisar, buscar, me interessar para entender se havia alguma relação, e acabei descobrindo a existência de uma irmandade dedicada ao santo, as chamadas Irmandades dos Homens Pretos, dedicada a São Benedito, instalada no convento franciscano do centro de São Paulo desde o começo quase que da construção dele. Então os frades, logo em seguida à inauguração do convento, inauguraram uma irmandade devotada às pessoas de cor, aos negros, assim era chamado no tempo colonial, né, pessoas de cor, e essa devoção então foi crescendo, cresceu muito em São Paulo. O lugar se tornou um lugar de destaque para a comunidade negra, para as orações, para as festas. Havia moçambiques, havia bailes do Congo no Largo de São Francisco, né? E isso então enriqueceu o trabalho, enriqueceu a pesquisa, o encontro de documentos, inclusive fontes primárias que contam essa história, que resultou então no livro contando a história da Irmandade e também a história de São Benedito. Então, a devoção a São Benedito, ela é trazida ao Brasil pelos franciscanos e numa época bastante difícil ainda, não é, para os negros, se pensarmos que a escravidão restringia também o exercício amplo da fé para esta parcela da população. Nesse contexto, Frei, qual é o papel da Irmandade de São Benedito? Olha, ótima pergunta. Na verdade, a devoção, Cleide, a São Benedito, ela foi trazida pelos franciscanos ao Brasil. São Benedito é um santo lá da cidade de Palermo, hoje sul da Itália, região da Sicília. Um santo negro, portanto, um filho de escravizados. Há controvérsia se ele nasceu escravizado ou liberto, mas em todo caso é filho de escravizados etíopes. E essa devoção vem para o Brasil exatamente no tempo da escravidão, e essa devoção, então, ela é muito forte e ela é incentivada aqui no Brasil pelos franciscanos, primeiro nos conventos, e depois ela acaba saindo dos conventos e indo para as Irmandades do Rosário, para todos os outros espaços de cultura e devoção popular, né? A grande importância da existência das Irmandades de Homens Pretos no Brasil é exatamente um lugar, como a professora aqui então chama, um lugar de possibilidades. Era ali na Irmandade que os confrades, como eles se chamavam, os confrades conseguiam alguns direitos, conseguiam reivindicar melhorias na igreja, conseguiam inclusive comprar cartas de alforria, um enterro digno para os seus irmãos, um cemitério, todas essas que para nós hoje pode ser coisas simples, né? Algumas dignidades ou direitos que todos têm, que eram negados a essa população, elas conseguiam no espaço das Irmandades. Então, a Irmandade é
no tempo colonial, um lugar de direitos, um espaço possível para a comunidade negra brasileira. Isso aconteceu em São Paulo, mas isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Perfeitamente, não é? A gente sabe que a devoção popular é muito grande a São Benedito, não é? Um homem sem instrução formal, filho, ao menos filho de escravizados, não é? Cozinheiro, muitas pessoas têm a imagem de São Benedito na cozinha, como o senhor bem definiu aí como título do seu livro, na ótica da população escravizada, era um preto no altar, não é? É um preto no altar. Essa representatividade é tão importante no sentido de mostrar que esse caminho de santidade é oferecido a todos, não é? Não importa as barreiras sociais, étnicas, não é? Que poderiam existir e aí ainda hoje até existem, não é? Cleide, nós herdamos um país, né, que é fruto de quase 400 anos de escravidão. Então, e isso, inclusive, contribui para a formação da nossa população, né? Nós temos mais de 50% da população brasileira que se declara preta ou parda. Portanto, o Brasil deve necessariamente as suas raízes, as suas origens, a sua história, a sua cultura à comunidade negra, né, aos homens e mulheres pretos. E Benedito é uma figura que traz esse carinho, traz esse lugar do negro dentro do catolicismo, né? Então, ele foi incorporado pelas comunidades negras no Brasil, ele subiu nos altares principais das igrejas, ele foi para dentro de casa, então ele é o santo da cozinha, porque foi um grande cozinheiro do convento de Palermo, convento Santa Maria de Jesus. Muitos dos milagres de Benedito estão atribuídos ao espaço da cozinha, né? Então, muita coisa aconteceu ali no rotineiro da cozinha, porque é um homem que se fazia ou se fez santo naquele espaço, naquele lugar, na simplicidade da cozinha. Como você bem lembrou, ele era um iletrado, ele não sabia ler e escrever, não era sacerdote, mas se tornou um grande sinal, né, um grande exemplo de santidade. E esse exemplo foi trazido para o Brasil, né, e hoje ele sobrevive nas comunidades negras, nas devoções populares, nas congadas, moçambiques, reisados, enfim, são tantas as devoções e tanta cultura popular ou religiosidade popular em torno desse santo, né, que tem muito do Brasil também nele, né? Nós estamos conversando com o Frei Alvaci Mendes da Luz sobre a celebração dos 500 anos do nascimento de São Benedito. É um momento realmente de grande celebração, né? É o 5º centenário de nascimento desse santo tão popular, né? Cujo a devoção, né, se espalha ainda pelo Brasil e traz essa raiz histórica, cultural e religiosa ao mesmo tempo. O que foi pensado para a celebração desses 500 anos, Frei? Muito bem, Cleide. Então, os franciscanos lá de Palermo, a cidade onde ainda existe o convento que ele morou, o convento Santa Maria, os franciscanos então estão organizando uma grande festa que já começou em janeiro desse ano. A abertura foi no dia 6 de janeiro, e a festa vai acontecer lá na Itália ao longo do ano, e várias programações ao mesmo tempo acontecem, né? Uma delas é uma peregrinação da relíquia de São Benedito, uma relíquia que já existia antes do incêndio do ano passado, que queimou a igreja e destruiu praticamente tudo o que havia na igreja, inclusive o corpo incorrupto de São Benedito, né? Sobrou pouca coisa do corpo dele, mas essa relíquia já existia, então ela está peregrinando pela América Latina. Então os franciscanos, 2 freis, o Frei Fernando e o Frei Marcelo, eles estão portando essa relíquia, trazendo. Eles passaram pela Venezuela, depois o Peru, e hoje, no dia de hoje, quinta-feira, dia 8, desculpa, eles estão vindo para São Paulo, chegam em São Paulo na noite de quinta, dia 8,
e vão então peregrinar aqui pela região sudeste, principalmente as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois estados, né? Algumas cidades de São Paulo e outras do Rio de Janeiro. Nessa programação haverá missas, bênçãos, conversa dos freis com as irmandades de São Benedito que estão espalhadas aqui por São Paulo e Rio. Enfim, uma programação bastante extensa. No Rio de Janeiro, uma visita ao Santuário do Cristo Redentor, uma bênção simbólica à cidade do Rio de Janeiro e ao Brasil. Há toda uma programação preparada para acolher os freis e a relíquia de São Benedito que percorre aqui São Paulo e Rio. A Arquidiocese de São Paulo vai ser o primeiro lugar que vai receber a relíquia, né? Ela chega em São Paulo, em Guarulhos, nessa quinta à noite e fica em São Paulo até domingo. Então, só para a gente reforçar para os devotos aqui de São Benedito, para os membros das Irmandades de São Benedito, dos Homens Pretos, na sexta-feira, dia 9, a missa será às 18 horas no Santuário de São Francisco? Isso, Cleide, perfeito. Na sexta-feira, às 18 horas, o Santuário de São Francisco fica no Largo São Francisco, 133, no centro da capital. Então, lá haverá uma missa aberta a toda a comunidade católica, aberta a todos os devotos de São Benedito, com a presença de algumas irmandades, Mogi das Cruzes, São Paulo, a própria Irmandade do Rosário do Paissandu, estarão ali. E a relíquia, então, a gente vai receber a bênção da relíquia, a gente vai poder fazer a nossa oração no convento de São Francisco. Isso na sexta, né? E no domingo, às 10 horas da manhã, Dia dos Pais, também haverá uma missa comemorando Santa Clara de Assis, que é uma santa franciscana também, com a presença dos freis e da relíquia na missa das 10 horas do domingo, também no Santuário São Francisco. Perfeito. Olha, Frei Alvaci, eu quero agradecer a participação do senhor aqui na Rádio 9 de Julho, que Deus abençoe, não é, o seu trabalho, a sua pesquisa, que tanta luz traz aí sobre a vida, o legado e a contribuição, não é, que a devoção a esse santo traz para a comunidade, não só para a comunidade negra, mas para todos os católicos. Perfeito, Cleide, eu que agradeço a possibilidade de a gente também divulgar essas celebrações dos 500 anos do nascimento desse santo tão querido e espero vê-los na missa, seja na sexta-feira ou no domingo, no Santuário de São Francisco, para a gente rezar junto com os franciscanos de Palermo e principalmente junto à relíquia de São Benedito.